primeiro agradecer o convite da Coopervas para estar aqui hoje falando um pouquinho de empreendedorismo feminino para todas as mulheres empreendedoras. Um parabéns pelo nosso dia, por termos sobrevivido a empreender, né, num país onde já é tão difícil empreender e para a mulher é mais difícil ainda. Então, é muito importante que a gente celebre esse dia e que estejamos cada vez mais firmes nesse propósito de empreender, seja no agro, seja em todas as áreas onde a mulher pode e deve estar buscando empreender, né? Eu tinha começado a mostrar essa tela para vocês porque essas 5 mulheres têm uma questão bem importante em comum, né? A gente, para começar falando de um assunto bem atual, que é a pandemia do coronavírus, essas 5 mulheres hoje empreendem em algo muito importante, que é governar um país, né? E essas 5 mulheres são presidentes da Nova Zelândia, da Noruega, da Alemanha, da Dinamarca, de Taiwan, e elas estão fazendo um trabalho incrível sobre a gestão dentro da pandemia, né? Estão sendo muito reconhecidas mundialmente pela gestão que estão desempenhando. Então, a gente começa a falar de empreendedorismo em algo que é muito relevante no momento onde as mulheres estão tendo um diferencial a ser entendido. O que será que essas mulheres têm em comum, né? Quais características elas têm em comum para estarem desempenhando tão bem esse papel e estarem sendo reconhecidas, né? Não é à toa que elas estão onde estão e estão tendo esse reconhecimento. Então, é importante a gente pensar quais são as características, né? O que faz da mulher, dentro do empreendimento, ter alguma vantagem, né? O que faz com que a gestão feminina seja diferente? Também fui pesquisar um pouquinho sobre o agro, e percebi que o empreendedorismo feminino chegou para ficar e tem resultados muito relevantes, inclusive na Coopervas, né? A gente tem resultados interessantíssimos de produtoras e empreendedoras com os cafés gourmets. Então, é algo que é muito presente já no dia a dia de vocês, o empreendedorismo feminino. Bom, de 2014 para 2019... as mulheres que decidiram abrir seu negócio aumentou em 124%. Então, é algo que vem crescendo muito e que vem se estabelecendo cada vez mais, né? Hoje, nós já somos 24 milhões de mulheres empresárias no Brasil. O número de homens é aproximadamente 25 milhões. Então, a gente está quase empatando aí com o número de homens que têm os seus próprios negócios e que empreendem. Então, é algo que não começou há pouco tempo, né? Vem há muito tempo sendo desenvolvido, mas de 2014 para cá teve um boom muito interessante. Para a gente começar a entender e visualizar onde a gente quer chegar, a gente precisa entender de onde a gente veio, né? Em que momento que a mulher começa a olhar para fora de casa, para fora da família e começa a ir para o mercado de trabalho? A gente volta lá na Revolução Industrial, na Primeira e na Segunda Guerra, onde começa essa mudança do papel da mulher na sociedade. Pela primeira vez, as mulheres estavam deixando as suas famílias, estavam deixando os seus lares para trabalhar fora, e muito empurradas nesse momento por uma necessidade mesmo, né? Os homens estavam indo para as guerras e as mulheres precisavam assumir os postos de trabalho que ficaram disponíveis na indústria. Então, elas também tinham essa necessidade, eram tempos muito difíceis, então elas acabaram indo para o mercado de trabalho por uma necessidade que impulsionou esse primeiro movimento de empreendedorismo das mulheres, tá? Década de 60 e 70 já foi muito importante também para a liberação das mulheres, elas começavam a ganhar mais espaço na sociedade, começavam a estudar, o que vai fazer uma diferença grande no processo de empreender, né? Buscar conhecimento, não só o conhecimento formal da escola básica, mas o conhecimento em cursos dentro das áreas que elas gostariam de atuar. E elas começaram a pensar em independência, né? Antes das décadas de 60 e 70, a mulher não trabalhava para ser independente, ela trabalhava para poder ajudar dentro da família, a compor o orçamento familiar, a muitas vezes ser responsável pelo orçamento familiar, já que o marido não estava mais em casa, estava em guerra, enfim. Então, não era algo que vinha para o gosto da mulher ou para a independência da mulher, era algo que
competir ali para poder ajudar a família a continuar se mantendo e se sustentando. A partir da década de 70, isso começa a mudar um pouco. A mulher já começa a olhar para o trabalho como algo que a engrandece, como algo que é interessante para ela, para a existência dela, não mais só para a questão familiar. Nos anos 80, a figura de uma mulher empresária não era mais vista como uma normalidade, né? Já era muito mais comum encontrar mulheres dentro das empresas, dentro dos escritórios, mas essas conquistas ainda cobravam um preço muito alto da mulher, né? Principalmente a mulher que foi para o mundo corporativo, que foi para essa área do mercado de trabalho, ela teve que perder muito das características femininas para poder alcançar algum tipo de sucesso. Então, nessa época, a mulher que estava trabalhando dentro desses contextos, ela era muito mais parecida e buscava se parecer com as características masculinas para poder ter algum sucesso dentro desse tipo de trabalho. E aí a gente começa a pensar aqui o que faz com que as mulheres empreendendo sejam diferentes, tenham características diferentes dos homens empreendendo, né? O que mostra para a gente que a gestão da mulher pode ser diferente. E a primeira característica que eu gosto de apontar é que ambientes com maior diversidade garantem melhores respostas aos problemas, logo trazem melhores resultados para todos. E por que um ambiente com maior diversidade? O fato hoje de uma mulher estar gerindo um negócio, estar gerindo uma empresa, já mostra que aquele ambiente permite diversidade, né? Não são todos os ambientes que permitem que uma mulher ascenda ao posto de ser a gestora daquele negócio, a gestora daquele trabalho. Então, o fato de ter uma mulher na gestão já faz com que haja mais diversidade. E havendo mais diversidade, a gente consegue ter mais raciocínios e pensamentos sobre as respostas aos problemas. Então, se a gente só tem um tipo de gestão, um tipo de pessoa pensando, a gente vai ter muito menos resultado do que se a gente tiver muito mais gente pensando e pensando de formas diferentes, pensando por ângulos diferentes. Então, a mulher traz essa diversidade para dentro da gestão do negócio, que faz com que isso seja um diferencial. Outra questão importante, as mulheres possuem uma visão mais sistêmica da realidade, o que beneficia as equipes, a comunidade, o planeta, todos os atores envolvidos aí nesse processo. Tem muito a ver com o que eu falei lá no começo, das presidentes dos países que estão conseguindo se desempenhar melhor na condução da pandemia dentro dos seus países. Qual é a característica que faz com que elas consigam fazer isso? É essa visão mais sistêmica da realidade, né? Conseguem enxergar as inter-relações, como as coisas se relacionam dentro de um trabalho, consegue ter essa visão mais do todo. Ter essa visão do todo beneficia todas as equipes que trabalham com essas gestoras, beneficia a comunidade que elas estão. As mulheres são muito mais preocupadas com a questão do planeta e da sustentabilidade, porque elas têm essa visão sistêmica, elas sabem que se os negócios não forem sustentáveis, não adianta investir neles, né? Então, a mulher também tem essa qualidade que faz com que a gestão dela seja diferente nesse processo. Mulheres empreendendo também tomam decisões mais empáticas. Isso é uma marca feminina. Isso tende a trazer melhores resultados para o negócio. E o que é decisão mais empática? Por que a mulher consegue ser mais empática quando ela está gerindo? Porque a mulher consegue ouvir mais. Isso é do desenvolvimento da mulher e do homem, né? A gente foi muito desenvolvida e criada para ouvir o outro, para cuidar do outro, né? Então, essa capacidade de ouvir mais faz com que a gente consiga entender melhor o lado de lá de todas as situações, né? Sejam das equipes, sejam dos fornecedores, sejam de todas as pessoas envolvidas dentro da cadeia do negócio. Então, a gente consegue ser mais empática porque a gente ouve mais. E ser mais empático traz melhor resultado. Quando você consegue fazer uma negociação ganha-ganha, né? Onde todo mundo sai ganhando, onde você consegue exercitar essa empatia, isso faz muito mais sentido para as decisões que você vai tomar no negócio. E as mulheres dialogam mais nas situações do dia a dia. Então, elas conseguem tomar decisões mais alinhadas com a complexidade dos negócios, né? Então, a mulher tem
isso também vem da criação que a gente recebe, de como a gente foi desenvolvida. A gente busca dialogar mais. E quando a gente dialoga mais, a gente consegue tomar decisões mais alinhadas. A gente consegue ouvir, né, dialogar e ouvir com todo mundo, faz com que as decisões sejam mais alinhadas nesse sentido. Então, são essas principais características que a gente consegue enxergar quando a mulher empreende, seja qual negócio que ela for empreender, que traz essa característica. E essa característica leva para um maior sucesso dentro dos processos que elas estão envolvidas. Então, já tem muitos estudos dizendo isso, que são essas características que podem fazer esse diferencial, né? É importante a gente pensar aqui que existem, quando a gente fala mulheres, a gente está generalizando muito, né? Toda vez que a gente vai para o individual de cada mulher, pode ser que ela tenha ou não essa característica, né? E também podem ter homens que tenham essas características também. Não quer dizer que os homens não tenham essa característica. Mas quando a gente vai para a generalidade, no geral, as mulheres têm mais essa característica. Por isso, quando estão empreendendo, conseguem trazer essa marca para os negócios delas. Então, é daí que a gente sai. A gente conseguiu avançar muito no empreendedorismo feminino no Brasil. De 2014 para frente, a gente teve um boom muito grande, 124% de aumento. Já estamos quase nos igualando ao número de negócios, né, ao número de proprietárias de negócios com os homens. A gente está nesse ponto. Onde a gente quer chegar, né? O que falta mais para a mulher ainda dentro do empreendedorismo feminino? Principalmente esses 4 pontos: igualdade econômica, igualdade na família, respeito ao nosso saber e todas as mulheres respeitadas, né? Esses 4 pontos ainda são questões que dificultam o processo do empreendimento feminino, dificultam a mulher a ser uma gestora completa daquilo que ela está buscando desenvolver. Quando eu estou falando de igualdade econômica, a gente está falando disso aqui, ó. Índice de desenvolvimento humano. O do homem é maior do que o da mulher. Mas olha que engraçado, a esperança de vida ao nascer da mulher é 79,4 anos, do homem é 72. Os anos esperados de escolaridade entre homens e mulheres, do homem são 15 anos e a mulher 15,8, um pouquinho mais. Média de anos de estudo, dos homens são 7,6, da mulher são 8,1. E aí vem a renda nacional bruta per capita. Dos homens são 17.827, da mulher 10.432. Então, isso joga o índice de desenvolvimento humano, que é a taxa que consegue medir a qualidade de vida dos homens e das mulheres. A qualidade de vida da mulher é menor, porque ela ganha muito menos, né? Então, quando a gente olha para isso, isso ainda acontece em 2021, né? Os homens ainda estão à frente nas questões salariais, mesmo desempenhando os mesmos cargos. A gente consegue ver aqui que as diferenças às vezes são um pouco menores, às vezes um pouco maiores, às vezes muito grandes, né? Se vocês observarem aí, coordenadores e gerentes, a diferença é brutal entre homens e mulheres, especialistas graduados também. Então, ainda hoje, 2021, é algo que a gente precisa lutar por igualdade. A gente ainda hoje, no mesmo trabalho, oferecendo os mesmos resultados, a gente ainda ganha menos do que os homens. E isso é uma questão que a gente ainda precisa buscar na sociedade para nos igualar, né? Quando a gente vai falar de jornada de trabalho, se a gente toma como exemplo aqui 8 horas de sono e 8 horas de jornada de trabalho para os homens e para as mulheres, depois dessas 8 horas de jornada de trabalho, o trabalho doméstico ainda para as mulheres é muito maior, né? As mulheres ainda têm, em média, 3 horas e meia de trabalho doméstico contra 1 hora e meia de trabalho doméstico para os homens. Isso acaba fazendo com que o tempo livre da mulher seja de 4 horas e 38 e dos homens ainda de 6 horas e 40. Então, a dupla jornada, às vezes tripla jornada, ainda é muito realidade para a empreendedora brasileira, para a empreendedora feminina. A gente ainda tem que, muitas vezes, acumular essas jornadas. Além de fazer o trabalho do negócio, além de gerir o negócio, ainda gerir os trabalhos domésticos, ainda é uma responsabilidade muito da mulher. Outras coisas que acontecem com a gente no dia a dia,
do empreender e do gerir são essas 4 maneiras que ainda nos diminuem, né? Fazer a gente pensar que a gente não está dentro do nosso juízo, confundem a nossa cabeça, trazem dados que não são dados da realidade. Isso ainda é uma característica que existe muito nos meios de trabalho, nos meios de relação social também. A gente ainda é muito interrompida quando a gente está falando, né? Os homens não têm essa... ainda conseguem interromper a gente sempre que a gente começa a falar de algum assunto. A gente vê isso muito quando as mulheres estão fazendo esse tipo de trabalho de divulgação, de entrevista sobre o trabalho delas, elas ainda são muito interrompidas. Em reuniões de trabalho, elas ainda são muito interrompidas. Então, isso ainda é uma realidade em 2021. Muitas vezes, ainda, a mulher não tem o crédito por aquilo que ela desenvolve, por aquilo que ela cria, né? Então, isso ainda é uma realidade dentro dos nossos dias. E muitas vezes explicar o óbvio, como se ela fosse incapaz de entender as coisas óbvias, né? As mulheres aqui da Coopervais, do agro, devem enfrentar isso muitas vezes. Que vocês desenvolvem conhecimento sobre aquilo que vocês estão fazendo, sobre a gestão dos negócios de vocês, mas muitas vezes vocês ainda vão escutar homens achando que sabem mais que vocês e tentando buscar ensiná-las aquilo que vocês já desenvolveram conhecimento e já sabem muito. Isso acontece em todas as áreas de trabalho. Outra questão que também ainda nos emperra muito no processo de conseguir desenvolver uma gestão com muito mais eficiência dentro dos nossos ambientes é que a gente ainda tem dificuldade com essa palavrinha nova aí que chama sororidade, que é tratar a outra como a gente gostaria de ser tratada, né? Muitas vezes nós somos colocadas como rivais, né? E nós não somos rivais, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir. Quando as mulheres se ajudam e se unem, elas conseguem caminhar com uma força, elas conseguem desenvolver aquilo que elas se propõem de maneira muito brilhante. Então, muitas vezes, refletir sobre isso ainda é importante, né? Nós não somos rivais umas das outras, a gente precisa estar se desenvolvendo, estar junto para conseguir buscar aquilo que a gente ainda precisa conquistar dentro dos trabalhos. Uma dificuldade que a mulher tem é que empreende, tem um negócio, cuida da casa toda, cuida da família, cuida dos filhos, cuida dos pais, muitas vezes, é o esteio de muitas famílias, e a gente ainda tem uma dificuldade de buscar ajuda, né? A gente ainda acha que tem que dar conta de tudo sempre, sem nenhuma reclamação, sem nenhum cansaço. Isso não é verdade. A gente precisa criar redes de apoio entre as mulheres para que elas possam fazer os seus sonhos virarem realidade, para que elas possam empreender nos negócios que elas desejam, né? Atendimento psicoterápico é uma coisa muito importante para dar apoio para as mulheres. Muita gente tem muito preconceito com isso, né? Acha que atendimento psicoterápico é para quem está doente, é para quem não está conseguindo desempenhar algo de alguma forma na vida, mas ele serve muito mais de apoio, de qualidade, para buscar essa qualidade de vida e esse bem-estar que a gente precisa para poder empreender, para poder gerir os nossos negócios de maneira mais efetiva e sem tanta culpa. Mulher carrega muita culpa quando está empreendendo, né? Muitas pessoas vêm dizer, tenho certeza que todos aqui já ouviram isso em algum momento, você não acha que você está se dedicando demais ao seu negócio, esquecendo a sua família, você não acha que seu filho, se você tem um filho, vai sentir falta de você porque você está se dedicando ao negócio. Quando você vai buscar alguma parceria, ou você vai buscar alguma entrevista de emprego, com certeza as mulheres que têm filhos já ouviram com quem fica o seu filho, quem cuida do seu filho para você. E são perguntas que a gente não faz para os homens, né? A gente não pergunta para um homem quem cuida do filho dele. É meio que óbvio quem cuida do filho dele. Então, a mulher, quando está empreendendo, ela vai com toda essa bagagem para isso e ela precisa buscar ajuda, né? Não ter vergonha de buscar essa ajuda é mais uma vantagem da mulher dentro desse processo.
E passar por um processo de apoio pode te ajudar na sua trajetória familiar, na sua trajetória profissional. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Tudo bem você se sentir sobrecarregada, tudo bem. As mulheres são guerreiras, sim, mas elas também estão muito sobrecarregadas. Então, é importante que você consiga pedir ajuda, que você consiga trazer esse benefício para você próprio, porque isso vai fazer muita diferença no seu processo de gestão, no seu processo de empreender. Né? Empreender com menos culpa, empreender mais certa de que você está no caminho certo e que não tem problema você estar ausente de algum contexto para fazer isso. Né? Tudo isso faz parte daquilo que você decidiu fazer para você mesmo. E é isso. Aí tá meu Instagram, Karina Drummond Psi, quem quiser me seguir lá, falo bastante sobre esses assuntos lá também. Eu tenho um podcast que chama Preguiça de Podcast, onde eu falo sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento. Então, só buscar aí nos gestores de podcast, quem quiser me ouvir lá. E agora eu tô aqui disponível para perguntas, para comentários. Só não sei como é que eu vou gerir isso aqui, se eu consigo ver aqui do YouTube. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? A Lúcia está dizendo aqui que precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. Com certeza, Lúcia, precisamos. Esse é papel nosso, né? Criar as meninas para sonhar grande, para que elas possam alcançar aquilo que elas querem alcançar, né? Fazer com que elas sejam, que os sonhos delas sejam validados. Com certeza, esse papel é nosso.